Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindos a todos aí ao nosso webinar falando sobre o SIC AppSpace, né, o conceito SIC AppSpace e SIC Nova. Mais um minutinho aí a gente já começa, só vendo se tem mais alguma turma entrando ainda, tá legal? Bom dia a todos. Essa é mais a primeira sessão aí do webinar da SIC voltada ao SIC Nova, tá? A gente vai ter uma série de webinários sobre essa linha da SIC, né? Como o nome diz, né, ela também é uma linha nova, né, é recente, e muita gente tem dúvida, então aqui eu estou aqui para apresentar um pouco, falar melhor dos detalhes e deixar todo mundo mais ambientado a esse conceito da SIC, tá? Nesse evento a gente vai abordar alguns assuntos, né? Eu acho que a primeira pergunta que muita gente faz, né, o que é o AppSpace? Da onde surgiu isso? O que quer dizer esse termo, tá? Depois eu vou mergulhar diretamente com vocês aí no SIC Nova. A gente vai falar bastante desse conceito Nova, tá? Então, o que a gente pode fazer com ele, para que serve, quais os dispositivos, que hardware, como que eu vou melhorar, vou levar o conceito SIC Nova para dentro do chão de fábrica, para uma aplicação dentro de uma máquina, o que é isso, né? Então, a gente vai discutir um pouco disso. Vamos falar do Nova 2D e 3D, então são tecnologias diferentes, o que se aplica em cada um dos cenários. Conjuntos de ferramentas e licenças, a gente vai falar um pouquinho aí do que tem de ferramenta disponível, tá? Então, espero que hoje a gente consiga encerrar esse webinar com essas dúvidas já esclarecidas, ou o pessoal já mais ambientado com esse conceito da SIC. Vou falar um pouquinho de algumas aplicações-alvo e também de uma introdução, vou só mostrar rapidamente, o foco hoje não é um treinamento técnico, tá? É uma introdução do conceito novo aí, então vou só apresentar de forma simples um exemplo aí com o Visionary, né? Um dos produtos da nossa linha aí, que é o Visionary Mini, tá? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para todos aí, quem não me conhece ainda, né, de todos os participantes aqui. Meu nome é Danilo Flose, eu estou na SIC há 8 anos aproximadamente, já passei por áreas de aplicação, fazendo especificação, dimensionamento, já fiz a parte de desenvolvimento de aplicações, desenvolver software, customizar software para clientes, e hoje eu sou o que a gente chama aqui de especialista de produtos, né? Eu sou responsável por uma linha de produtos, dentro da SIC nós chamamos de Autonomous Perception, tá? É o termo aí que engloba, o guarda-chuva, como o pessoal fala, que engloba uma série de produtos. Dentre eles, toda a parte de leitura de códigos, então precisou fazer a leitura, identificar um código 2D, código 1D, a parte de identificação RFID também, então essas são as linhas que a gente considera de identificação, tudo isso está sob minha responsabilidade de alguma forma, além dos sistemas de visão 2D e 3D, né, que a SIC tem investido e desenvolvido muita tecnologia. Nos últimos 5 anos, aí, a gente praticamente reformulou toda a nossa linha de sistemas de visão, então a gente tem muita coisa aí que eu vou apresentar relacionada a sistema de visão. E também sou responsável pela linha de scanners e LiDARs, tá? A parte de automação. Não são os amarelinhos, né? A parte de safety são outros colegas que tomam conta, mas a parte de automação, que a gente chama, então vou usar um scanner de área ali para coletar dados para automação, para detecção de algum objeto não relacionado à segurança humana, também pode ser tratado comigo, tá legal? Eu vou, de alguma forma, ser acionado no processo de especificação de um item desses. Tá legal? Bom, seguindo agora na nossa apresentação aí, a primeira pergunta, né? O que é o AppSpace, tá? O AppSpace é um conceito, tá? Não é um produto pronto, assim que não vende um AppSpace, não existe lá qual é o part number do AppSpace, não existe, tá? AppSpace é o conceito.
Então, esse conceito, como o nome sugere aí, ele é um espaço de apps, né, ou aplicativos. Eu vou falar muito de app aqui hoje. A gente tem bastante coisa relacionada a isso mesmo. Assim que entrou, assim como o mundo migrou para o uso do celular, todo mundo tem apps. Hoje em dia, isso chegou no chão de fábrica, chegou na indústria, os nossos equipamentos possuem apps também, tá? E aí esse App Space, como eu comentei, que é um conceito, ele é um ecossistema, tá? Ele engloba desde o hardware, o produto, se ele é compatível ou não com o AppSpace, o ambiente que eu posso desenvolver, modificar esses apps, e também a parte de gerenciamento. Eu quero copiar, duplicar, eu quero customizar alguma coisa, então tudo é dentro desse conceito AppSpace. Fazendo uma analogia aí, é totalmente comum com o pessoal é a parte dos celulares. Hoje todo mundo tem lá a loja de aplicativos, você consegue ter acesso a vários, nem sempre é o fabricante do celular que desenvolveu o aplicativo, pode ser um terceiro. Então a SIC está nessa mesma ideia, a gente está criando já criou, na verdade, um conceito dessa forma, e a gente está difundindo aí pelos nossos parceiros, tá? Bom, então essa é a ideia do AppSpace, é um conceito macro aí, de onde a gente vai chegar, tá bom? Dentro desse conceito, o que que a gente tem? De ferramentas ou estrutura, né, do AppSpace. Tudo isso que eu estou mostrando na tela agora é o que a gente chama de conceito, né, ou é a parte do AppSpace como um todo. Então, engloba, como eu comentei, a parte de hardware. A gente envolve tanto os sensores da SIC, pô, tem uma câmera que ela já é compatível com AppSpace, eu posso ter um LiDAR, um scanner de automação ali compatível com essa linha de apps, né? Então pode ter o hardware, ou eu posso ter um hardware que não é compatível, pô, meu hardware não é, ou pode ser até um hardware de terceiro, mas eu quero criar uma automação, desenvolver um software mais customizado, entrar no AppSpace. Nós temos os Integration Machine aqui que nós chamamos, que são os controladores, que ele agrega dados de outros equipamentos, agrega dado de uma câmera externa, de um LiDAR externo, de qualquer outro dispositivo, e ali também eu consigo desenvolver, criar softwares dentro do AppSpace aqui, dentro desse Integration Machine aqui, que é o nosso controlador. Então, isso tudo são os hardwares que nós temos no portfólio da SIC já, que eles trabalham com um app, certo? Então, como eu comentei, a gente tem muito app aqui para a gente descarregar em cada dispositivo de acordo com a função, com a aplicação que ele vai fazer. E para gerenciar esses apps, né, nós temos o App Manager, que são a parte de software da SIC, né, nós temos o App Manager para gerenciamento, eu quero fazer um backup, atualizar uma versão, lançar um recurso novo com alguma ferramenta, compatibilidade nova. Então, no App Manager, a gente consegue gerenciar esses apps prontos, tá? Ambiente de desenvolvimento. Como o nome diz aí, estúdio é o ambiente, é o estúdio onde você vai criar, modificar, eu vou entrar ali no código-fonte mesmo de um produto, de um app. Então, esse seria o ambiente de desenvolvimento. E além disso tudo, nós temos o App Pool. O App Pool, como o nome diz também, é um lugar de compartilhamento, né? Então, ali seria a nossa loja virtual. Tá? Então, ali a gente tem uma vitrine no App Pool, tem uma tela aqui que eu mostro em mais detalhes, que eu vou ter uma vitrine com aplicativos de exemplo, aplicativos gratuitos, alguns com modo demo ou trial, alguns são pagos e tem uma licença específica, então tem bastante informação. Alguns com código-fonte aberto, que seria para aprendizado ou justamente para replicar ele em outras aplicações, outros já com código-fonte fechado, como a ferramenta é. Então tem para todos os tipos aí de aplicações. E só para fechar o conceito do AppSpace, a gente tem o hardware, temos o software para trabalhar com eles e o que é muito importante, a comunidade também. Nós temos a comunidade que envolve, desde conferências anuais, a gente tem já foi sediado na Alemanha, já foi sediado nos Estados Unidos, mas nós temos algumas semanas de desenvolvimento, de reuniões aberta para clientes, não é só interna SIC, né, aberta para parceiros, integradores, para conhecer mais, para opinar em melhorias. Então, realmente é aquela conferência de desenvolvedores de programação com ideias novas, as famosas hackathon lá, que são as maratonas de desenvolvimento tecnológico, Olimpíadas. Então, a SIC está bem envolvida nessa parte também. A gente é muito forte em universidades na Alemanha, a gente apoia bastante o desenvolvimento de software dessa forma também, tá? Principalmente na Europa.
E além disso, nós temos uma página de suporte, que é o Support Portal, já serve para vários produtos de sistema de visão, leitores, produtos básicos, mas também engloba o nosso AppSpace. Então lá você também vai encontrar informações mais técnicas e pontos para abrir um ticket de suporte. Eu tenho dúvida de uma função específica, tudo você vai encontrar nesse ambiente, tá? Isso faz parte aí do nosso AppSpace como um todo. Então, isso seria o AppSpace. Como podem ver, não é nada muito concreto, é um conceito mesmo que engloba muitas ferramentas, dispositivos e a comunidade principalmente. Para dar uns exemplos aqui, esse seria o nosso App Studio, tá? É um ambiente de desenvolvimento mesmo, então é um software de programação exclusivo da SIC, né? Tem uma licença para se usar esse software. A gente pode avaliar em alguns casos versão trial para treinamento, para conhecer a ferramenta melhor. E nós temos como suportar localmente aqui no Brasil, nós temos uma equipe capacitada já que já consegue desenvolver, a gente já desenvolve, já suporta tanto treinamento, já fizemos treinamento inclusive Mercosul sobre essa ferramenta, né? Então a gente tem bastante know-how aí, né, como o pessoal diz, sobre como utilizar a ferramenta e desenvolver e customizar o que for necessário. Outras ferramentas, eu já comentei antes aí o AppPool, a nossa loja virtual. Então, nessa primeira imagem, por exemplo, é assim que aparece. Eu fiz um filtro lá, fiz uma busca por Nova para saber todos os apps compatíveis com o Nova, que é o que eu vou falar hoje. Então, aqui ele já trouxe alguns. Eu tenho Nova Sim 3D, tem Nova OCR, tem um Tool Plugin, já vou explicar o que é cada detalhe desse. Então, aqui nessa página a gente vai encontrar bastante apps, bastante informação. Como eu comentei, tem alguns com free of charge aqui, né? Então ele não vai ter custo para download, depende, lógico, do hardware que você está usando, da licença que você já tem nele, mas o download aqui é gratuito. Outros você já não tem essa menção, então você vai precisar de uma licença para habilitar ele no seu hardware, por exemplo. Então essa é uma visão geral. Depois, em cada ferramenta, você selecionando um ícone desse, você vai ter detalhes ali do que é essa ferramenta, exemplos de aplicação, quando foi desenvolvida, com qual equipamento ela é compatível também. Eu tenho uma ferramenta para um certo tipo de análise 3D, mas eu não posso descarregar essa ferramenta numa câmera, num hardware que gera uma imagem 2D. Então a gente tem esse tipo de interação aí sobre o hardware compatível para cada aplicativo. Eu não estou acompanhando todas as perguntas que estão surgindo no chat, eu percebi algumas só que apareceu agora, que questionaram sobre linguagem. A linguagem que nós usamos aqui é a linguagem Lua, tá? É uma linguagem aberta, né? Uma linguagem, inclusive brasileira, foi desenvolvida pela PUC-Rio, se eu não me engano, bastante tempo atrás, e é uma linguagem específica para análise de imagem. Tem até alguns games 3D, alguns jogos, alguns equipamentos que utilizam também essa linguagem, tá? Já existe algumas interfaces para trabalhar dentro do VS Code também, tá? Dependendo da estrutura, mas o que a gente recomenda é um ambiente da SIC mesmo, lá com a linguagem Lua. Tá legal? Bom, continuando o terceiro software que faz parte do conceito do AppSpace, o App Manager. Então, como o nome diz também, ele é um manager, ele é para gerenciar o que você tem. Então, nesses 4 quadrantes que nós temos aqui, ele já indica os hardwares que eu tenho conectado no meu equipamento, no meu computador agora, então já consigo saber versão, modelo, IP de cada um deles. Consigo ver o que tem, quais os apps que estão dentro de um equipamento, por exemplo. Então, lá dentro desse hardware que eu estou conectado, nesse IP aqui, ele me diz que eu tenho vários sub-apps instalados lá dentro. Além disso, um, um, uma biblioteca, né, minha biblioteca local aqui sobre os apps que eu já tenho. Como eu comentei que são muitos apps, é normal você ter diversos. Nós trabalhamos ainda com teste, divulgação, treinamento. Eu tenho muitos apps, eu simplesmente troco. Bom, a mesma câmera ela pode trabalhar com um app dedicado para o Robot Guidance lá, ele tem protocolos para comunicar com o robô da Kuka. A mesma câmera pode ter um outro app exclusivo só para leitura de texto, ou eu posso ter um outro app totalmente customizado para medir um gap numa produção de pneu que nós já fizemos, por exemplo. Então, o mesmo hardware eu consigo ir trocando esses apps, assim como no celular você desinstala um aplicativo, você desinstala o Google Chrome e instala o
o outro navegador lá, o Edge, por exemplo, ou algum outro. Então, da mesma forma, você vai trocando os apps dentro do nosso dispositivo. E agora falando especificamente dos apps, que eu já dei uma adiantada, o que que são, né? O que que é o SIC Nova? Isso é um nome que a gente vai falar bastante agora, daqui para frente. Para quase todos os hardwares relacionados à visão, nós temos algum app aí chamado Nova. Tá aqui os exemplos, né? Temos o Nova Visionary, Visionary S, Visionary T Mini, Inspector P e Sim 2D. Tem mais que não coube na tela aqui no slide. Então, SIC Nova é um conceito também, é um conceito de software que seria um software base. As câmeras têm esse software que a SICK desenvolveu, já é um software base, uma plataforma para acessar, então ali você já tem as informações básicas de um sistema de visão. Ajuste de imagem, ajuste de I/O, comunicação, as ferramentas mais simples para localizar um objeto, presença ou ausência, algumas coisas mais simples você já tem toda essa estrutura pronta. Comunicação Profinet já está pronto lá. Então, essa é a estrutura, esse conceito. E você vai modulando. Eu quero adicionar uma ferramenta específica para medir diâmetro de algum furo. Então, a gente tem uma ferramenta de diâmetro, mas pode ser que ela faltou algum parâmetro, porque é um furo que não é totalmente circular, ele pode ter algum detalhe a mais, ele tem um rasgo de chaveta, por exemplo. Eu posso criar uma inspeção apenas para analisar um furo com um rasgo de chaveta. Eu posso criar uma ferramenta específica, ao invés de usar as ferramentas tradicionais e ter que criar 2, 3, 4 ferramentas num software de programação. Isso depois, para manutenção, para usos posteriores, depois que implementa, isso facilita muito, porque a pessoa muitas vezes não participou da implementação do projeto, depois ele pega a câmera, como a gente diz aqui, um canivete suíço com várias ferramentas, vários recursos, e ele não sabe qual usar. Mas se eu desenvolver uma específica para aquela aplicação, que é o conceito do Nova, né, ser modular, ser customizado, vai ficar muito mais fácil para o manutentor, para quem faz o próprio startup, tudo isso facilita depois. Então esse é o conceito do Nova. Daqui para frente eu acho que vai ficar um pouco mais simples a gente falar disso. E dentro desse conceito nós temos os apps propriamente ditos. Então o app é o arquivo em si, você faz o download lá do SICK, do App Pool, e você descarrega no equipamento. Então vai ter um app desse específico para cada equipamento. Um específico para o Visionary S, um específico para o Inspector e assim por diante. E esses apps, eles seriam, então, a plataforma é a base. Você descarrega lá dentro do Inspector P, ele já tem o SIC Nova. E quais ferramentas ele vai habilitar lá dentro do meu Inspector P, por exemplo? Eu descarreguei lá o SIC Nova, e aí eu quero inspecionar a peça. O que vai ter? Nós temos os que nós chamamos aqui os toolset, né, os pacotes de ferramentas. Quais os grupos? São 3 disponíveis hoje. A SICK separou dessa forma que eu acho que fica bastante didático, também bem simples. Nós temos o Presence Inspection, ou seja, presença ou ausência. Eu quero verificar se o objeto está ou não em determinado local. Simples assim, são aplicações muito simples e eu não preciso ter um canivete com todas as ferramentas, com todos os recursos. É uma coisa de presença ou ausência. Em outros casos, eu já quero fazer a inspeção da qualidade. O que é a qualidade? Eu quero medir, eu quero ver o ângulo, eu quero saber a presença ou ausência, mas com uma certa um critério a mais. Eu quero saber se está presente, mas se está na quantidade certa, na posição certa, por exemplo, se está na orientação certa. Então, o Quality Inspection ele traz para a gente mais recursos de análise de qualidade. E por último, nós temos o Intelligent Inspection. Tá? Hoje, realmente, também, assim como os apps chegaram no chão de fábrica, a inteligência artificial também chegou. Então, a gente já tem capacidade de processamento de imagem baseada em inteligência artificial e é um app exclusivo para isso, que a gente treina ele baseado no treinamento de mostrar. Você vai apresentando, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, e o sistema se autoajusta. Tá? Também é um outro método que o SIC Nova trouxe para a gente falar um pouco mais para frente. E além disso, nós temos dentro do SIC Nova, tem o SIC Nova 2D e o 3D. O que é isso? Bom, super simples, né? As câmeras 2D, com essa tecnologia, a gente só vai ter o XY, aí essa tela principal aqui que eu estou mostrando para vocês é uma câmera 2D. Então, tem câmera colorida, tem câmera com escala de cinza, que é o caso aqui, monocromática. Para o Nova 2D, então eu vou ter toda a linha Inspector, ou a linha Inspector P, né, ou a linha SIM 2000. Tem o 2000 e tem o 2500.
Essa linha SYNC, que são os controladores, ele precisa de uma câmera externa, que seria a linha Picocam ou Midicam, tá? São essas câmeras que trabalham com o Nova 2D. Esse seria o conjunto, então até tem uma divisão aqui no meio das imagens do hardware. Daqui para a esquerda nós temos do centro para a esquerda nós temos as câmeras 2D, e para a direita agora nós temos o Nova 3D, que ele é adequado então para a linha Visionary. É importante mencionar que são os Visionary AP, tá? O AP justamente porque ele aceita um app, e nós temos a versão CX, que seria uma câmera streaming, né? Ela somente transmite dados para uso em ambiente terceiro, sem processamento interno. Então, dentro da linha Visionary, temos tanto a Mini quanto a S, e além do SIM 2000, 2500, mas ele pode estar acoplado com uma Ruler 3000, que são as câmeras 3D também. Então, dessa forma, a gente consegue abordar aí toda a tecnologia da SICK, câmeras mais compactas, smart câmeras, sem controlador adicional, ou eu posso trabalhar com controlador adicional para altas velocidades, ou campos de visão, customizações de áreas mais específicas, maior liberdade. E quanto aos 3D, nós temos alta precisão e alta velocidade com as câmeras por triangulação, ou nós temos um grande campo de visão com as câmeras ou time of flight ou estéreo, né, que são as linhas Visionary. Então nós temos aí uma gama muito grande de opções de hardware para sistema de visão, e o mais importante, todos têm a mesma interface. Essa tela que vocês estão vendo aqui, que é a interface de usuário, é exatamente a mesma para todos. Tem o mesmo layout, mesmo conceito, mesmo vocabulário. Então, uma pessoa que trabalha no 2D, ela só vai ter um terceiro eixo para trabalhar no 3D, não vai ter dificuldade de ambiente ou de software, nada do tipo. Tá? Falando especificamente do Nova 2D. O Nova 2D nós temos duas licenças compatíveis com ele. Quando eu falo de 2D, a SICK desconsiderou o Presence Inspection, que seria muito simples ou muito limitado eu trabalhar só com Presence Inspection no 2D. Então o 2D, por padrão, ele já vem ou opção Quality Inspection ou o Intelligent Inspection. Quality, então, para inspeções de qualidade, medir, controlar, saber tamanho de algum material, presença na posição certa, como eu mencionei, alguns critérios maiores, ou inteligente, baseado no Deep Learning, aí, inteligência artificial. Como exemplo, né, o SIM 2D, ele seria compatível aí com o SIM 2D, com o SIM 2000, mais Picocam e Midcam, ou na linha Inspector, que é a linha Inspector Inspector P6X, ou a linha Inspector 8, que está chegando, né? A gente já anunciou a linha 8.5 e em breve teremos novidades também. Tá? Então, falando de linha 2D, nós trabalhamos com Quality Inspection ou Intelligent Inspection. É o que nós temos disponível hoje. Aí falando da linha 3D agora, ele muda um pouquinho a ideia. A linha 3D nós não temos o Intelligent Inspection, ou seja, eu não trabalho com a inteligência artificial ainda, com imagens 3D, porém a gente já tem casos de que só o Presence Inspection já seja suficiente. Aplicações como detectar se um pallet foi formado, ou se uma caixa está completa, por exemplo, que seria o básico de um Presence Inspection, que eu quero confirmar se todos as garrafas estão dentro do engradado de bebidas, por exemplo. Então, confirma a presença delas numa posição pré-definida. Isso seria o nosso Presence Inspection. Ou Quality, assim como no 2D, eu seria uma inspeção já baseada na qualidade. Eu quero saber se todos os objetos estão no local, eu quero saber a quantidade, eu quero avaliar a qualidade dele também, eu quero saber se todas as garrafas estão no local e se todas as garrafas estão com tampa, ou se todas as garrafas estão na altura certa, se a caixa está bem formada, se a caixa não tem algum defeito. Então, eu posso avaliar mais critérios com o Quality Inspection. Aqui a gente tem alguns exemplos de aplicação do Presence Inspection, né? Então, ele basicamente roda com a linha Visionary, né? Que são as câmeras 3D. São dois GIFs aqui mostrando alguns exemplos. Então, como o nome diz, o Presence Inspection é para ser simples, é para simplificar a vida na fábrica, na instalação, e você tem ali uma detecção muito simples dizendo se o objeto está completo ou não. Ele aciona cada colmeia aqui que é preenchida, por exemplo, ele indica, e eu posso definir limites máximos, mínimos, ou quanto de cada área tem que estar preenchida ali para considerar um objeto, pode ser um ruído, pode ser um resíduo, alguma coisa que eu não quero detectar também. Então tem esses conceitos. Esse daqui seria um exemplo com a linha Visionary Mini. Esse outro aqui de baixo é
também verificando se uma caixa está vazia para seguir para um próximo processo, por exemplo, no processo logístico, que é super comum esse tipo de conferência. É uma câmera 3D, então ela considera a altura, isso é importante. Se for uma etiqueta colada lá no fundo ou um papel, pode ser que eu não precise detectar. E a câmera Visionary S ela é colorida, então aqui como nós podemos ver eu tenho até o detalhe da caixa, dá para ver que a caixa é azul e tudo. Eu posso até classificar, por exemplo, se for uma caixa azul para determinada linha, se for caixa preta para outra linha. Então eu tenho outras características relacionadas ao Visionary S, que entra a parte de cor também. Exemplos de aplicação, então, como Presence Inspection, presença ausência, nós vamos trabalhar dessa forma. Eu vou verificar se uma área está completa. Então, se um pallet foi bem armado, se toda a estrutura está completa, se eu tenho alguma falha aqui na colmeia, em todo o desenho dessa formação. Então, presença, ausência, confirmar se está correto. Eu posso ter também presença, ausência aqui baseado na altura. Eu defino um volume, uma área de proteção. Pô, é uma caixa que eu vou passar por uma empilhadeira, vai transportar, não pode ter equipamento, não pode ter nada sobressaindo aqui da caixa para evitar colisão, evitar cair no meio do transporte. Então eu já posso ter esse controle baseado na altura, já que é uma câmera 3D, eu consigo limitar os 3 eixos também. Tá? E outro exemplo, verificar a caixa, saber se a caixa está vazia, se ela vai para um processo de invase, se ela vai para um processo de lavagem, por exemplo, indústria de bebidas. Então são aplicações relativamente simples com hardware fácil de ser detectado, sem necessidade de controlador externo, iluminação externa, nada do tipo, é bem simples, a ideia é ser muito simples mesmo, esse app de Presence Inspection. Agora falando de Quality Inspection, que seria avaliar com mais riqueza, com mais detalhes a qualidade de um objeto e não só a presença dele. Então aqui nós temos alguns exemplos com várias ferramentas, aqui já é um 2D, a gente tem, como podem ver aqui, ferramentas para identificar a borda. Eu quero medir ângulo, eu quero saber a abertura entre essas duas hastes, distância, qualidade da linha, se a linha tá, se a borda aqui ela tem algum defeito, se ela tem algum serrilhado, se está trincada. Então é uma inspeção realmente de qualidade. Aqui na imagem de baixo, nesse vídeo, a gente consegue ver ele atualizando. Inclusive, quando a imagem ela fica fora da tela, o sistema ele tem um padrão, né, o gabarito ali do objeto, ele sabe que o objeto deveria apontar, então ele já indica que ele está fora da imagem. Eu consigo inspecionar logotipo, presença de furos, medidas. Então esse seria o nosso exemplo do Quality Inspection, que é o mais comum. Imagino que é o que o pessoal está mais habituado, é o que a gente promove já no dia a dia bastante. Foi a primeira versão do SIC Nova, foi esse, né? Hoje a família cresceu, temos 3D, temos LiDAR, mas o primeiro que surgiu aí foi com a linha 2D. Tá? Exemplos de aplicação, então eu quero ver verificação de cola, né? Isso é um exemplo legal. Não é só presença ou ausência da cola. Eu estou verificando se tem cola, mas se tem numa quantidade certa. Se ela tá interrompida esse cordão de cola, se tem algum problema, se vai dar algum problema de infiltração no futuro. Então, esse é o tipo de análise, é uma qualidade que eu estou inspecionando mesmo. A parte de montagem, eu quero confirmar se todos os componentes foram montados na ordem correta. Eu posso, inclusive, fazer as duas funções, tanto confirmar a montagem quanto ler. Aqui nesse exemplo tem um código Data Matrix, eu posso também fazer a leitura com uma câmera dessa no Quality Inspection. Consigo ler códigos, inspecionar presença ou ausência, medir ângulos, passar coordenadas para compensação de um robô, de uma impressora que está aplicando etiqueta, tudo isso é bastante flexível. E a parte de medição também, eu tenho ferramentas específicas para medir, fazer medições de qualquer forma. Além disso, a gente entra na parte de cálculos, consigo imputar lá, adicionar várias fórmulas matemáticas, seno, cosseno, quero achar o diâmetro de um objeto que está em ângulo e eu estou vendo uma visão em perspectiva ali e eu consigo calcular todos esses pontos, gerar toda essa informação dentro da câmera. Isso também é bem bacana. Tá? Continuando com o Quality Inspection, temos o Quality Inspection para 3D. Só reforçando aqui a interface, né, como aparece nas imagens, é exatamente a mesma estrutura. O que muda é que se a imagem tem um terceiro eixo, eu vou ter ferramentas que também têm um terceiro eixo para a altura. Se é uma imagem 2D, ferramenta 2D é bastante, o padrão entre as soluções é o mesmo.
exemplos de aplicação para inspeção de qualidade 3D. Então, nós já entramos em aplicações, como no caso aqui, inspeção de qualidade de componentes eletrônicos. Coisas muito pequenas, com altíssima precisão. Então, nós temos a linha Ruler adequada, com campo de visão pequeno, precisão ali na casa de centésimo até milésimo, dependendo de milímetro, né, dependendo da aplicação. Então, aqui no caso, para verificação dos terminais antes de aplicar numa placa para solda, por exemplo. Inspeção de biscoitos. Nós já temos a linha Trispector, quem conhece bem aí, ela já pode fazer essa inspeção de qualidade, porém, às vezes pode, em alguns casos, nós não temos ou um campo de visão suficiente, ou pode não ter a velocidade suficiente. Em outros casos, nós podemos complementar com essa linha agora, que entra a linha Ruler, que eu já tenho câmeras com até um pouco mais de 1 metro de campo de visão, por exemplo. Então, dependendo do nível de detalhe e qualidade, já é uma solução diferente agora, com campo de visão maior e seguindo o mesmo conceito da SIC já. Parte de medição de volume, temos também aplicações onde eu meço, aqui no caso é um corte de frango, que eu faço a medição do volume para posterior corte em pedaços, em porções semelhantes. Então, baseado no volume, fica bastante estável o sistema de produção, de corte desse tipo de alimento também. E por último, dos 3 conjuntos aí que eu falei, a gente tem o Intelligent Inspection, né? O que é o Intelligent Inspection? Ele é o baseado em inteligência artificial. Então, nós temos basicamente 2 ferramentas, tá? Que é a ferramenta de classificação e a ferramenta de detecção de anomalia. Então, também super simples. A classificação, o que seria? Aqui no exemplo da imagem superior, a gente tá rodando aqui um GIF com o classificação. Então, foram tiradas várias imagens de objetos aqui, um adaptador ou um cartão micro SD, e foram criados o que nós chamamos de classes, né? Então, eu tiro várias fotos do adaptador e várias do micro SD em posições distintas, em várias condições, assim como você vai treinar um ser humano para aprender o que são esses 2 objetos. Você vai mostrar e explicar as características dele. Ó, esse é pelo tamanho, pelo formato, pela proporção, o ser humano aprende dessa forma. O sistema de inteligência artificial é exatamente da mesma forma. Eu tenho que apresentar as classes ou exemplos de cada classe, e depois eu faço a execução ali, o aprendizado, a própria câmera gera esse aprendizado, e a partir daí você pode apresentar um outro adaptador, claro, da mesma classe, né, semelhante, que a câmera não tenha visto ainda, mas ela já é capaz de indicar qual a semelhança dessa classe e indicar para qual a classificação exata, qual grupo que esse item pertence. Então, é um sistema muito, muito simples, didático, e que eu não preciso entrar em detalhes. A gente não já está acabando aquela questão de, pô, eu tenho que avaliar os pixels, eu tenho que ver o contraste, já está saindo de cena esse tipo de aplicação, e a gente está entrando realmente no inteligência artificial, que eu mostro, e simples assim. Esse é bom, esse é ruim, agora comece a trabalhar. Tá? Isso é muito simples no classificação. E um segundo modo, que é o anomalia, esse eu não mostro as classes diferentes, a anomalia eu mostro sempre a peça boa. Então você dá um exemplo de vários exemplos de peças boas, em várias condições, brilho, posição diferente para a câmera, e no final a hora que executa o comando de aprendizado, a câmera vai fazer um compilado de todos os exemplos, de bons exemplos que ela adquiriu nesse período de aprendizado, e vai, a partir daí, criar um padrão de análise e vai conseguir inspecionar sempre com essa questão da anomalia que nós chamamos. Aqui na imagem a gente consegue ver quando fica vermelho o quadro, que a ferramenta falhou, ele gera um mapa de calor numa região aqui onde a gente consegue perceber que é onde ele gerou maior anomalia. Provavelmente alguma oxidação, algum problema no terminal que gerou essa anomalia. E é um padrão que não tem defeito. A principal característica da inteligência artificial é quando não são defeitos sem padrão. Então, manchas, riscos. Eu quero verificar se um rótulo está bem aplicado. Pode ter bolha, pode ter uma lateral levantada, pode ter borrão na imagem. Então, são vários defeitos sem padrão nenhum que eu não consigo criar uma regra. Então, a partir daí, se eu não consigo criar uma regra, o recomendado é seguir para a inteligência artificial, que ele vai criar a regra baseada em exemplos e não em padrões. Tá? Isso acho que é a forma mais adequada e que hoje está totalmente acessível, compatível com o que a gente tem na indústria.
E aí, exemplos de aplicação, como eu comentei, não tem padrão. Então, essas são casos, claro, que são imagens virtuais aqui por questões de confidencialidade, mas os três casos são reais que já resolvemos na Europa, esses três casos. Indústria de lavagem, por exemplo, de envase de bebida. Então, tem processos que ele tem que avaliar se a garrafa é uma garrafa nova, está vindo da fábrica de vidros, ou se a garrafa é uma garrafa retornável que está voltando do mercado para passar pelo processo de lavagem. Então, pode acontecer a mistura, a contaminação dessas garrafas. Então, e não tem um padrão, porque a garrafa que está voltando do mercado, ela pode ser de outra marca, inclusive, ela pode estar com sujeira, pode estar. Não dá para saber como voltou de um comércio isso, por exemplo. Então, não tem padrão, não tem cor, não tem forma conhecida, a não ser o gargalo da garrafa. Então, com o sistema de inteligência artificial, foi apresentado: ó, isso é uma garrafa limpa, isso é uma garrafa suja ou com rótulo, independente de qual seja. Assim como qualquer ser humano consegue perceber isso de forma simples, com essas instruções básicas, o sistema de visão também passou a atuar nessa solução, identificando garrafas limpas ou retornadas. Um outro que é muito bacana, que foi realmente o primeiro que nós resolvemos, foi na Suécia, se eu não me engano, essa aplicação. O primeiro resolvido baseado em inteligência artificial da SIC é para identificação dos nós de madeira, né? O crescimento, aqueles nós de crescimento anual de madeira. Então, quando são feitas as tábuas, as ripas de madeira, é preciso, no cliente final lá, um fabricante de móveis, ele precisava identificar para quais lados os anéis estavam virados, né? Aqui a gente percebe nessa imagem que o centro da madeira seria mais ou menos nessa região, pelos anéis, e assim como o outro, o inferior aqui, a gente consegue perceber onde seria o centro da madeira. Isso tem a ver com questões de durabilidade da madeira, o empenamento da madeira, que ele precisa compensar a direção que esses anéis foram é, montados aí para não ter para ele ter uma melhor alinhamento entre as madeiras no processo de produção de móveis. Então, e é uma coisa que não tem padrão, a gente não consegue. A natureza é uma das coisas que a gente não consegue garantir nenhum padrão. Qualquer objeto orgânico não tem. Se o material passou, se a madeira passou por um inverno mais rigoroso, mais úmido, menos úmido, tudo isso influencia nos anéis. Então, não tem uma regra, eu não consigo calcular isso. Somente a amostragem que tornou isso possível, tá? E outros exemplos, partes metálicas, que eu vou ter muita variação de brilho, de ruído, interferência por peças, às vezes vapor. Então, também eu posso criar exemplos do que é um molde vazio e o que é um molde com peça ainda pendurada ou presa no molde. E a partir desse padrão, a câmera já começa a identificar. Então, ele é muito mais robusto quanto a variações do processo, justamente porque você tem que mostrar essas variações do processo no momento do aprendizado. É um recurso também que já está disponível nas câmeras, principalmente na linha 2D, certo? Bom, essa é uma visão geral aqui um pouquinho do que eu falei. Então, nosso portfólio ele engloba aí toda a parte 2D, vários equipamentos, vários apps, tá? Eu falei especificamente hoje da linha nova, que é o app que a gente é um app vivo, vamos falar assim, que eu consigo implementar, customizar ferramentas, mas de forma pequena. Eu não preciso criar o conceito como um todo, criar o conceito de trigger e de comunicação, por exemplo. Isso já está pronto. Eu só preciso criar. No Nova, eu só me dedico à inspeção da imagem. Eu quero criar um algoritmo específico para análise de imagem, somente. Existem outros apps, não é o foco aqui, mas vale mencionar que já existem apps específicos para cada aplicação. Então, eu tenho um app específico para trabalhar com robô, como eu já comentei, tem um app específico para inspeção de cores, tem um app específico para localizar pallets numa empilhadeira autônoma, por exemplo. Então, tem vários tipos de app disponível. Consultem a gente, acione sempre nossa equipe comercial, alguém para de alguma forma chegar até mim, que eu sei que eu posso contribuir também. Eu quero aproveitar agora, vou parar de compartilhar aqui um pouquinho, eu vou mostrar só um exemplo do que é o SIC Nova agora. Na prática, né, vou mostrar uma ferramenta que nós temos aqui. Bom, tô compartilhando aqui minha tela do Google Chrome, tá? Então isso é a parte mais legal agora, que seria o meu sistema de visão. É,
E para acessar esse sistema de visão, eu simplesmente no navegador eu digito o IP desse equipamento. No caso aqui eu estou no emulador, esse é o IP interno que nós chamamos, né, do computador, mas só digitei esse IP e eu já tenho acesso à interface do equipamento. É a mesma interface então que eu mostrei durante todo o meu slide ali, vários prints, independente do produto. Aqui é um emulador, tá, para ficar mais fácil no webinar aqui. Eu estou apresentando e é da linha do Visionary T-Mini, esse aqui. Então, aqui são um exemplo de imagem, seria uma imagem de caixa de engradado para latas. Então, essa seria a visão 2D que nós temos. Aqui eu tenho algumas imagens, um banco de imagens, a gente vê que existe uma mudança de posição. Essa imagem talvez não fique tão nítida, aqui a gente consegue perceber melhor do que eu estou falando, né? Então agora sim dá para ver que é uma imagem 3D, é uma câmera 3D, a linha Visionary. Então a gente tem uma visão melhor aí do objeto. Então a caixa a gente vê que ela muda de posição e eu tenho ela totalmente vazia, por exemplo, nesse momento aqui. Tenho ela com uma lata ou ela preenchida com várias latas, tá? Então, essa seria o conceito. Aqui a ideia não é a gente focar no Visionary, tá? Estou falando mais do SIC Nova, mas só para todos entenderem aqui o que é o conceito, o que é uma imagem que eu vou analisar. E aí, o que a gente envolve no Nova? Tudo que está aqui disponível, a gente já está usando aqui, até está habilitado. Nós temos o Presence Inspection aqui no rodapé da minha página. Então, essas são as ferramentas disponíveis no Presence Inspection. Na parte de análise, bom, antes eu tenho um pré-processamento, eu vou adicionar aqui que eu acho que fica bem legal. Eu tenho um filtro para Missing Data. Eu vou preparar a minha imagem, que agora ela não tem mais o que nós chamamos de Missing Data, que seriam os buracos na imagem, ou área que ela não está, que a câmera gerou uma oclusão, uma sombra, então agora eu eliminei essas áreas, ficou um formato um pouco melhor. E eu vou adicionar uma ferramenta, bom, vamos voltar na minha imagem padrão primeiro, e eu vou criar o que nós chamamos de imagem de referência. E essa vai ser minha imagem de referência. Eu quero inspecionar baseado nessa caixa vazia, por exemplo. Vou voltar na visão 2D e em análise aqui eu vou adicionar uma ferramenta chamada Object Locator. Essas ferramentas são ferramentas básicas já inclusas no pacote do SIC Nova, tá? Então vou adicionar, por exemplo, essa ferramenta aqui, Object Locator. Vou definir minha área de interesse. No caso é a caixa, né? Então eu quero localizar esse objeto. Definir minha área de interesse, ele já cria uns padrões aqui, que são essas linhas, esses contornos em azul, que é o padrão que ele localizou, são os pontos de contraste, variação de altura, etc. Posso filtrar um pouco para talvez não ser tão exigente. E já encontrou o contorno da caixa. Talvez nessa imagem não fique muito nítido, mas aqui no 3D sempre fica mais simples para a gente entender. Então é isso que a câmera fez. Ela já encontrou as bordas ou os pontos onde tem variação de informação aí de relevo. Eu posso diminuir certamente minha altura, porque a caixa não vai variar tanto assim de altura. Definir algumas posições e a partir daí eu tenho um localizador. E a gente vê que a caixa está sendo localizada, o objeto em si, o Object Locator, está, né, atuando. Bom, isso já faz parte do software, tá? Não, a ideia aqui não era entrar em detalhes muito técnicos, mas o ponto importante do SIC Nova, que é o que eu vou mostrar agora. Eu quero, por exemplo, adicionar uma ferramenta aqui na área interna para inspecionar se tem ou não tem o objeto. Eu tenho algumas opções aqui nas ferramentas básicas, eu tenho ferramenta para medir a área que tem ali dentro, posso verificar o blob, né, que nós chamamos blob counter, e contar quantos objetos, então já existe. Mas, por algum motivo, eu quero usar uma ferramenta diferente, que não existe aqui, que seria uma ferramenta chamada Pixel Counter. Pô, eu quero colocar o Pixel Counter, mas não tem. A SICK lançou o produto e não tem o Pixel Counter. Essa é uma ferramenta que nós chamamos que seria o Tool Plugin. Né? Lá no App Pool é possível baixar essa ferramenta. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Primeiro eu vou só salvar o meu app, então já estou com filtro de Missing Data, já estou com o Object Locator aqui também, e só comprovando aqui, nós não temos a ferramenta de Pixel Counter, certo? Então agora eu vou, através do App Manager, que é o outro app de gerenciamento, então eu vou descarregar, eu vou atualizar o software com essa ferramenta. Eu estou utilizando, deixa eu só compartilhar todas as minhas telas, que vai ficar mais fácil para todos verem.
Aí, perfeito. Bom, então esse software aqui que está aberto é o nosso App Manager. Eu acessei aqui, ele já localizou o dispositivo na rede, no caso é o emulador, né, do meu próprio computador. Já localizou e eu posso filtrar aqui, eu vou filtrar pelas ferramentas, no caso eu quero a ferramenta que seja compatível com o Visionary. E temos aqui essa ferramenta que é o Edge Pixel Counter. Então essa é uma ferramenta que ela é compatível, ele já diz que é compatível com o Visionary T-Mini, por exemplo, e eu vou instalar. Aqui ele já diz todas as que nós temos instaladas ali dentro. Assim como eu coloquei lá o Object Locator, eu vou ter um app chamado Object Locator, por exemplo. Então isso já está instalado no na nossa câmera. Eu vou agora mandar instalar o Visionary Edge Pixel Counter. É um processo simples, eu estou no emulador, mas é exatamente idêntico quando eu estou numa câmera. Instalou, eu dou um OK aqui e percebam que o Google Chrome aqui, a minha tela, ela já atualizou. Então, a própria câmera, ela já reconheceu que teve uma mudança de software, teve algum plugin, alguma coisa nova, e ela precisa dar um reboot. Então, por isso até que eu salvei antes, para não perder o filtro que eu já tinha adicionado e o localizador. Se eu for agora em adicionar ferramentas, a gente vê que adicionou uma ferramenta nova aqui. Eu tenho esse Edge Pixel Counter. Isso seria um exemplo do que é o SIC Nova. Foi criada uma ferramenta específica, nova. Adicionei ela, por exemplo, vou colocar aqui dentro da minha área aqui. Posso mudar a sensibilidade para localizar coisas mais grosseiras. E eu posso definir um limite aqui de quantos pixels eu posso aceitar. Vamos definir um limite de 500, por exemplo, mínimo. Então, aqui ele conta, está dizendo para a gente que essa ferramenta contabilizou 317 pixels, numa escala de 500 a 7.000, está gigante aqui. Então, claro que ficou fora, ferramenta vermelha, reprovou, e é uma ferramenta totalmente nova. Agora eu consigo, inclusive, passando por novas imagens, posso deixar ela até 3D, que eu acho que vai ficar mais visual. O Object Locator eu posso simplesmente suprimir, esconder ele para não atrapalhar a nossa visualização. E aqui eu estou agora com a ferramenta nova, tá, do Edge Pixel Counter, fazendo a avaliação dessa região. A gente vê em azul aqui são os pixels que contabilizou, contou mais de 1.000 aqui, definiu um limite qualquer, ficou verdinho, nossa aplicação foi aprovada, né? Ou seja, tem objetos dentro da caixa. Objetos aqui, como eu não estou criando um padrão, eu não estou localizando nenhum critério específico, eu estou só contando pixels, sabendo se tem ou não tem. Pode ser um bag, aí uma bolsa, ou qualquer objeto que não tenha um formato esperado ou conhecido. Tá? Então, completo também, novamente, contou uma quantidade legal de pixels. E quando a caixa está vazia, fica abaixo do limite, ou quando tem uma lata apenas, também está abaixo do limite. Então, aqui seria um exemplo do que é o SIC Nova. Nós criamos uma ferramenta, e essa ferramenta, a pessoa que desenvolveu, claro que é uma ferramenta de demonstração, mas eu posso customizar, enquanto eu estou lá no App Studio, no ambiente de desenvolvimento, eu customizo todos esses pontos, todos esses. Eu quero mudar um texto dessa informação, eu quero deixar esse checkbox com outro recurso, eu quero mudar, eu não quero ter esses menus. Tudo isso é editável, configurável. Então, essa é a grande facilidade e vantagem do nosso SIC Nova, do conceito SIC Nova. Tá? Não quero mais me alongar tanto aqui no emulador, tá? Que a ideia não era a gente avançar muito na parte técnica. Próximos webinars serão mais específicos para a parte técnica. A gente vai ficar mais tempo no emulador e mostrando um pouco mais esses recursos, tá? Mas por enquanto seria este. E voltando agora para a nossa apresentação aqui, seria isso que eu tenho para falar. Gostaria de deixar aqui agora no final um link para pesquisa e satisfação e vou abrir esse momento agora para eu tirar um pouquinho de dúvidas. Eu acho que tivemos algumas dúvidas no nosso chat. Eu vou visualizar aqui e já vou respondendo todos também.
Tá, bom, aqui eu tô vendo o pessoal já perguntando sobre semana de treinamento, tá? Sobre treinamento a gente não tem uma agenda pré-definida, tá? A gente não tem datas já, uma escala definida, então a gente pede que sempre acione ou a equipe comercial ou o contato, que seja o contato com a SIC direto aqui para a gente agendar e colocar no cronograma um treinamento. Quando a gente fala do AppSpace como um todo, é um recurso bastante avançado, então não é por isso que não é um treinamento aberto para todos, porque a gente tem que ter alguns pré-requisitos. Se tem um conhecimento já de programação de software, alguma ideia de linguagem, por exemplo, que o nosso foco aqui é o treinamento da ferramenta App Studio e não o treinamento de linguagem de programação. Mas acione o pessoal aí, o supervisor ou quem for responsável comercialmente para a gente avançar nessa questão, tá? Bom, questionaram também sobre a apresentação. Sim, ela vai ser compartilhada em breve. A gente formaliza depois tanto o certificado de participação quanto a apresentação também. Bom, a linguagem aqui que perguntaram já havia respondido que é a linguagem Lua. Sobre o Nova Sim 2D também, uma outra pergunta, se ele é compatível com o Sim 1012. Não, tá? Por enquanto não tem previsão, a ideia é a gente trabalhar com o Sim 2500, que é esse que está na foto agora aí, justamente pelo poder de processamento. Esse cara ele tem um octa-core, ele tem um poder de processamento muito grande e os apps ou as exigências de alta resolução e tudo são mais compatíveis com o Sim 2500, tá? Ah, bom, acredito que são essas as perguntas. Não sei se tem mais alguma aí, pessoal. Tá, aqui mandaram Ah, legal. Sobre quantidade de amostras para treinamento, tá? Isso é a parte do Intelligent Inspection, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, que eu apresento as imagens para a câmera, então nós temos tem um número sim de imagens. Quando eu falo de classificação direto na câmera, né, que ela tem capacidade de aprender por conta ali no próprio processamento dela. Classificação o meu limite, vamos falar assim, é até 100 imagens para cada classe. E o recomendado é 100 imagens. Então, se o meu limite são 100, vamos coletar todas as 100 imagens para criar cada classe, né? Eu posso criar várias. Se for o Anomaly Detection, a mesma coisa. Até 100 imagens de um objeto bom para gerar esse aprendizado, tá? Para casos específicos que eu tenho, às vezes, defeitos mais sutis ou classificações que exigem maior processamento, aí a gente tem um outro serviço que eu não abordei aqui hoje, mas vale mencionar que é o DStudio. A gente tem o serviço de aprendizado na nuvem também. Aí lá, literalmente, o céu é o limite, a gente já fala de 1.000, 1.500 imagens de cada classe, por exemplo. Mas aí é um serviço para aprendizado na nuvem, depois a execução, o processamento é na própria câmera, mas a criar a classe ou a rede aí é na nuvem. Mas só para fechar aqui, a parte da imagem seria no próprio hardware, são 100 imagens. Tá, e sobre esse outro serviço, o processamento em si é na própria câmera. Eu uso esse serviço na nuvem só para criar a rede, para criar o aprendizado. Aprendeu, baixa um arquivinho, joga na câmera e a câmera é offline, não precisa estar conectada na rede, internet, nada do tipo. Tá. Bom, legal. Bom, pessoal, acredito que seja isso. Vocês têm mais dúvidas? O link está aí, tem meus dados também. Sou o Danilo. Quem não me conhece ainda me acha no LinkedIn, dá para encontrar lá. Eu tenho meu e-mail direto da SIC, que é o Danilo Flose, e podem acionar direto para dúvidas e qualquer questões também. Tá legal? Um abraço e até o próximo.